Você orou, fez a sua parte, pediu a Deus e mesmo assim aconteceu justamente aquilo que você não queria. E agora? Porque é muito fácil, meus irmãos, nós dizermos que confiamos no Senhor quando a resposta chega do jeitinho que pedimos. Difícil é continuar confiando quando você pediu para uma porta abrir e ela se fechou. Quando você pediu para alguém ficar e a pessoa foi embora. Quando pediu para aquela situação mudar e aparentemente nada mudou. Quando você tinha tanta certeza de que aquilo daria certo que até agradeceu antes de acontecer e não aconteceu. Talvez você esteja vivendo exatamente isso e pensando assim: Senhor, eu orei tanto, por que o Senhor não fez? Ou talvez a sua dúvida seja ainda mais difícil. Será que Deus disse não? Será que é só um ainda não? Ou será que eu estou esperando uma coisa que Deus nunca me prometeu? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, então fica aqui até o final desse vídeo. Olá, meus irmãos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Que alegria ter você aqui comigo em mais um Manhãs Divinas. E hoje eu quero conversar especialmente com quem está tentando entender uma resposta de Deus. Talvez você tenha chegado aqui com alguma coisa muito específica na sua mente. Uma situação familiar, quem sabe um relacionamento, uma oportunidade profissional, uma questão financeira, um sonho, uma porta que você tinha certeza de que abriria, uma oração antiga. Talvez ninguém saiba, mas você sabe exatamente do que eu estou falando. E antes de qualquer coisa, eu quero colocar algo muito importante aqui nessa conversa. Não existe nada de errado em pedir algo específico a Deus. Às vezes, na tentativa de parecermos espiritualmente maduros, nós falamos como se o cristão nem pudesse desejar alguma coisa. Mas o Senhor é um Deus que realiza sim desejos do nosso coração. Você pode pedir, você pode clamar, você pode dizer ao Senhor exatamente o que você deseja, você pode chorar por isso, você pode ser constante em oração, apresentar aquilo muitas vezes diante do Senhor. A Bíblia nos ensina a não estarmos inquietos por coisa alguma, mas que as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Ou seja, as nossas petições. Deus não exige que você chegue diante dele fingindo que você não tem nenhum desejo, nenhuma vontade. Não é isso. Você pode dizer sim: Pai, eu quero muito isso. Senhor, eu gostaria que esse relacionamento fosse restaurado. Senhor, eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade que está diante de mim. Pai, eu gostaria que essa porta se abrisse. Senhor, eu não quero perder isso. Deus, se for possível, muda essa situação. Sabe, por que eu posso dizer que isso não é falta de espiritualidade? Porque Jesus mesmo fez isso. E daqui a pouco nós vamos chegar lá na história do Getsemane. Mas primeiro nós precisamos desfazer um engano que tem machucado muita gente. Quando a nossa expectativa vira uma promessa que Deus nunca fez. Porque assim, meus irmãos, assim como Jesus, nós podemos apresentar diante do Pai um desejo nosso: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, assim como o Senhor fez. Mas lembra do que Jesus disse logo após? Ele declarou que não fosse feita a vontade dele, mas sim a do Pai, porque ele tinha plena confiança no Senhor de que a vontade do Pai era a melhor coisa naquela situação. Por mais difícil que fosse. Existe uma coisa muito delicada e que acontece com muita gente. Às vezes nós queremos tanto uma coisa que, sem percebermos,
começamos a tratar o nosso desejo como se fosse uma promessa de Deus. A gente ora por aquilo, pensa naquilo, encontra um versículo que parece combinar, escuta uma pregação que toca naquele assunto, daí aparece um vídeo nas redes sociais dizendo, alguma coisa parecida com aquilo que você quer, alguém fala uma frase, acontece uma coincidência e pronto. Dentro de nós começa a nascer uma certeza, Deus me prometeu. Mas calma aí, foi Deus que prometeu ou foi você que concluiu isso? Uma coisa é quando Deus faz uma promessa clara a você, e outra coisa bem diferente é quando você faz uma interpretação a partir de uma circunstância. Sabe? Não podemos colocar tudo no mesmo balaio. Por exemplo, Deus prometeu estar conosco, certo? Hebreus 13:5 diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. Isso é uma promessa. Eu posso descansar nisso. Agora, Deus não prometeu que toda oportunidade profissional que eu desejar será minha, que a pessoa por quem eu me apaixonar será meu marido ou minha esposa. Deus não prometeu que todo negócio que eu abrir prosperará. Não prometeu que a gente nunca enfrentaria perdas, nem mesmo uma vida sem sofrimentos. Então eu preciso tomar muito cuidado para não pegar uma promessa verdadeira da Bíblia e usá-la para obrigar Deus a cumprir uma conclusão particular minha. Ninguém obriga Deus a nada, Ele é Deus. Sabe? E aí depois acontece uma coisa totalmente diferente daquilo que você esperava, e aí você começa a dizer que Deus que não cumpriu. Não. Deus nunca te disse isso. Foi você que colocou a assinatura dele embaixo de um projeto seu. Eu sei que pode ser duro de admitir, sabe? Porque quando a gente está muito envolvido emocionalmente, a nossa vontade fala muito alto. A gente pensa, nossa, eu orei tanto, nossa, eu senti tanta paz, nossa, tudo parecia apontar para aquilo. E pode até ser, mas nenhuma dessas coisas coloca o nosso Senhor como alguém que está obrigado a realizar exatamente aquilo que nós imaginamos. Ele é Deus, Ele é Senhor sobre tudo, sobre todos, sobre a nossa vida. E talvez você pense assim, então eu não posso confiar no que eu sinto, né? Depende, você pode considerar, mas você precisa submeter, né? Isso é totalmente diferente. A nossa percepção precisa ser submetida à palavra do Senhor, ao caráter de Deus, à sua sabedoria e principalmente à soberania dele. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veja que interessante, o texto não diz confie no Senhor porque você vai entender tudo. Ele diz praticamente o contrário, não se apoie no seu próprio entendimento. Por quê? Porque haverá momentos em que Deus continuará sendo bom, sendo fiel, sendo justo, mas você não vai entender nada do que ele está fazendo. E é aí que você vai começar a amadurecer de verdade na fé. Agora, vamos entrar numa história que eu considero fundamental para essa conversa, o apóstolo Paulo. Nós estamos falando de um homem usado poderosamente por Deus. Um homem que pregou o evangelho, um homem que viu milagres, um homem que sofreu por amor a Cristo. Um homem que escreveu boa parte das cartas do Novo Testamento. E esse homem tinha um sofrimento que ele chama de espinho na carne. Existe discussão sobre o que exatamente era esse espinho. E eu não quero aqui inventar uma resposta que o texto bíblico não dá. O importante para a nossa mensagem é aquilo que Paulo diz que fez. 2 Coríntios 12, 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Paulo pediu para Deus tirar. Não uma vez, 3 vezes. Agora imagine Paulo orando, Senhor, tira isso. Nada. Paulo ora novamente, Senhor, tira isso de mim. Nada. 3ª vez, e então vem a resposta. Só que não é a resposta que Paulo pediu. O versículo 9 diz assim:
E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Percebe? Paulo pediu: tira. Deus respondeu: minha graça te basta. Paulo pediu mudança da circunstância. Deus respondeu com sustento dentro da circunstância. E aqui existe um ensinamento muito precioso. Nem toda oração respondida termina com Deus mudando aquilo que você pediu para Ele mudar. Às vezes a resposta é Deus mudar você enquanto aquilo ainda não mudou. Te dar graça suficiente para passar por essa situação. E eu sei que essa frase pode incomodar demais quando a gente está sofrendo. Porque talvez você pense assim: nossa, é fácil falar, quando não é você, né? E eu entendo, porque quando estamos dentro da dor, não queremos uma explicação bonita. Queremos apenas que aquilo acabe, que aquilo pare. Quando está doendo, você não quer uma aula sobre sofrimento, você quer alívio. E Paulo também queria. Por isso ele pediu que fosse retirado. A Bíblia não romantiza isso, mas Deus enxergava uma coisa que Paulo ainda não enxergava. Havia uma obra acontecendo nele também. E talvez uma das perguntas que você precise fazer hoje não seja apenas: Deus, quando o Senhor vai mudar isso? Talvez seja: Deus, enquanto isso não muda, o que o Senhor quer formar em mim? E essa pergunta muda muita coisa, sabe? Pense em quantas vezes, nós condicionamos a paz a uma mudança externa. Quando isso resolver, eu fico em paz. Quando eu conseguir aquele emprego, eu descanso. Quando essa pessoa mudar, eu vou ficar bem. Quando eu tiver dinheiro suficiente, eu paro de ter medo. Quando Deus responder, eu vou voltar a sorrir. Percebe o perigo? Sem percebermos, colocamos a nossa paz nas mãos da circunstância atual. E aí Deus deixa de ser a fonte da paz, a paz que excede todo entendimento, e passa a ser na nossa cabeça apenas aquele que precisa alterar a circunstância para que finalmente tenhamos paz. Entende? Jesus oferece algo muito mais profundo do que isso. João 14:27 fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo não depende de tudo estar resolvido. Isso não significa gostar do problema, não significa que você vai deixar de buscar por uma solução, não significa que você vai ficar de braços cruzados, sem fazer nada, colocando tudo na conta de Deus, como se não houvessem atitudes que você já precisaria estar tomando hoje. Mas significa que o problema não vai governar o seu estado interior. E talvez Deus resolva, talvez a porta até se abra, a resposta chegue até você, a situação seja restaurada, seja transformada, mas e enquanto isso? Você não precisa suspender a sua vida, porque uma das coisas mais cruéis que podemos fazer conosco é dizermos: eu só volto a viver quando isso acontecer. Não! Continue vivendo, continue servindo, continue trabalhando, continue cuidando de você mesmo, continue cuidando da sua casa, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Continue aprendendo, se desenvolvendo, continue orando, continue obedecendo. Há muitas coisas que você pode fazer. Não transforme uma oração ainda não respondida no centro da sua existência, porque existe alguém maior do que aquilo que você está esperando, e esse é o nosso Deus. Ok, Daiane, mas e aí? Como eu sei se é não ou ainda não? E a resposta é: nem sempre você vai saber imediatamente. Eu poderia te entregar 5 sinais e deixar tudo muito simples, né? Mas a vida com Deus não funciona como uma fórmula mágica. Às vezes nós queremos transformar discernimento em uma receita de bolo, né? Porque receita dá uma sensação de controle. Se acontecer A, Deus disse sim. Se acontecer B, Deus disse não. Se eu sonhar isso, significa aquilo. Se aparecer determinada coisa 3 vezes, é uma confirmação. Cuidado com isso.
A Bíblia não nos ensina a vivermos procurando códigos escondidos em toda parte. Nós temos a palavra de Deus, nós podemos orar ao Senhor, temos o Espírito Santo, a sabedoria que vem do Pai, né? Podemos nos aconselhar com irmãos mais maduros na fé, né? E temos também uma coisa que a nossa geração não gosta muito, que é tempo. Tem coisa que só fica clara depois de algum tempo, não tem jeito. E aqui está uma dificuldade nossa. Nós queremos uma resposta de Deus porque queremos tomar uma decisão. Mas às vezes nós queremos uma resposta imediata porque não suportamos a sensação de não controlar o que vai acontecer. Você entende agora porque você fica tão agoniado quando você não consegue tomar uma decisão? Tudo bem, muitas vezes você precisa decidir sobre algo muito importante e urgente. Mas quando você não tem outra opção a não ser esperar em Deus e você continua agoniado, isso só demonstra que você todo esse tempo estava tentando apenas controlar o resultado, você não estava realmente se submetendo a Deus e à sua vontade. Às vezes não é a direção que estamos buscando, mas na verdade nós estamos buscando por um alívio da nossa ansiedade. Queremos que Deus diga, vai acontecer, porque aí sim. Só que Deus talvez esteja te ensinando que você consegue caminhar com Ele sem saber exatamente o que vai acontecer. E isso é confiança. Agora nós chegamos talvez ao exemplo mais lindo e profundo de todos, que é Jesus no Getsêmani. Em Mateus 26:39 está escrito assim: E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Leia essa oração devagar. Jesus não fingiu que não havia sofrimento. Ele não disse, não estou sentindo nada. Ele não negou a angústia. Ele apresentou o desejo dele ao Senhor. Se for possível, passe de mim este cálice. Mas depois vem uma das declarações mais profundas de submissão que encontramos nas Escrituras. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E isso sim é maturidade, né? Ele não orou sem apresentar o seu desejo, só que o seu desejo, né, foi submetido à vontade e ao desejo do Pai. Percebe a diferença? Maturidade espiritual não é chegar diante de Deus sem apresentar aquilo que você deseja, mas é dizer, Pai, eu quero isso. O Senhor sabe o quanto eu quero, mas eu quero ainda mais a tua vontade. E essa oração é muito difícil, porque é muito fácil a gente dizer, seja feita a tua vontade, quando temos certeza de que a vontade de Deus vai coincidir com a nossa. Mais difícil é dizer, Senhor, se essa porta não for boa, fecha, mesmo que eu chore. Se essa pessoa não for para permanecer na minha vida, me dá força para aceitar essa situação. Se esse projeto não estiver no teu plano para mim, me mostra. Se eu estiver confundindo desejo com direção, me corrige. Se eu estiver tentando forçar alguma coisa, me impeça, Senhor. Isso exige confiança em Deus, porque você está entregando ao Senhor aquilo que já é dele, o controle. Você nunca teve o controle, na verdade, de nada. É um engano pensar que a gente tem controle sobre qualquer coisa. Então entenda de uma vez por todas que Deus não é funcionário dos seus projetos. Ele é Senhor. E dizer que Jesus é Senhor significa reconhecer que Ele tem total autoridade, inclusive para contrariar aquilo que você quer. Existem coisas que você lamentou profundamente e alguns anos depois agradeceu por não ter acontecido. Com certeza isso já aconteceu com você, né? Na hora você chorou, achou injusto, não queria perder de jeito nenhum, não entendeu. E aí o tempo passou e você descobriu coisas que não gostaria de saber. Conheceu pessoas, amadureceu, mudou.
e um dia olhou para trás e pensou: meu Deus, ainda bem, que livramento. Ainda bem que aquela porta fechou, ainda bem que aquele relacionamento não foi para frente, ainda bem que eu não fui naquela festa, naquele evento, ainda bem que eu não aceitei aquela oportunidade, ainda bem que eu esperei em ti. É curioso porque aquilo que um dia você chamou de frustração, mais tarde se revelou um grande livramento. O acontecimento não mudou, né? Mas mudou a sua perspectiva. É por isso que precisamos ter humildade diante do futuro, porque só Deus conhece aquilo que você não consegue ver ainda. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso não significa que tudo de ruim que acontece foi Deus quem causou. Precisamos tomar cuidado com isso. Vivemos num mundo caído. Pessoas fazem escolhas ruins. Nós erramos também. Existem as consequências desses erros, dos nossos pecados. Existe injustiça, sofrimento. Não podemos colocar tudo na conta de Deus e dizer que foi Deus que quis. Mas podemos afirmar uma coisa: mesmo quando Deus não causou determinada dor, Ele continua sendo capaz de nos conduzir através dela. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto não diz que todas as coisas são boas, diz que Deus trabalha em todas as coisas. É diferente. José ser vendido pelos irmãos não foi bom. A injustiça contra José não foi boa. A prisão não foi boa. A mentira da mulher de Potifar não foi boa. Mas Deus é capaz de trabalhar no meio de tudo isso, né? Não precisamos chamar o mal de bem. Mas o nosso Deus é poderoso e Ele consegue fazer com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Ele. E sabe, muitas vezes o problema não é Deus não responder. É Ele não responder da forma que você queria. Há momentos em que Deus já respondeu. Nós é que continuamos perguntando porque não gostamos da resposta. Isso acontece. A palavra já é clara, os fatos já estão diante de nós. Pessoas maduras já nos alertaram que aquilo vai dar errado. A situação já mostrou repetidas vezes a que veio. Mas continuamos: Senhor, me dá mais um sinal. Senhor, é isso mesmo. E às vezes mais um sinal significa: Senhor, por favor, mude a resposta. Percebe, irmãos? Tenham cuidado com isso. Sabe? Muitas vezes, né? Imagine alguém pedindo assim, por exemplo: Deus, será que eu devo entrar nesse relacionamento? Mas a pessoa já sabe que aquele relacionamento a afasta de Cristo, fere princípios claros e é marcado por mentira, manipulação, desrespeito. Quantos sinais ainda são necessários? Existem coisas sobre as quais não precisamos de revelação nova, porque Deus já deixou princípios claros na sua palavra. Então, se para fazer um negócio você vai ter que mentir, você vai ter que enganar, omitir, passar alguém para trás, não precisa esperar uma voz do céu. A palavra é clara. Discernimento espiritual não é usar oração para escapar da responsabilidade de tomar decisões que a verdade já tornou evidente. Você está apenas fingindo que está tentando discernir. Na verdade, você está tentando escapar da responsabilidade, não tomar a decisão que precisa tomar. E isso se conecta com uma coisa que nós conversamos recentemente aqui no Manhãs Divinas: a hora de esperar, mas também a hora de agir. O problema é que algumas pessoas agem quando deveriam esperar e esperam quando deveriam agir, né? Então, talvez essa seja uma das partes mais difíceis
da mensagem, sabe? Porque Deus, ele não promete nos poupar de toda a frustração. Basta abrirmos a palavra do Senhor para percebermos que todos passaram por muitas dificuldades e que nem sempre obtiveram uma resposta no momento em que queriam. Paulo sofreu, Pedro sofreu, Estevão foi morto, os profetas enfrentaram perseguição, os apóstolos passaram por dificuldades. Jesus disse em João 16:33 assim: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Jesus não disse: "Se vocês tiverem fé, não terão aflições." Ele disse que teríamos. A promessa está em outra coisa: eu venci o mundo. O cristianismo não promete uma vida em que nada dará errado, promete uma vida em que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Essa é a real segurança que nós temos, sabe? Talvez você perca uma oportunidade, mas não perca Cristo. Talvez um projeto seu não dê certo. Tudo mude, mas não perca Cristo. Talvez você tenha que recomeçar, mas não recomece sozinho. Talvez você não entenda nada do que está acontecendo, mas saiba que você é amado por Deus e isso faz toda a diferença. Entende? Muitas vezes, sabe, não paramos para pensar naquilo que as Escrituras já nos mostram tão claramente. Sabe? Se fosse assim, né, se toda a dificuldade realmente fosse um obstáculo, Paulo nunca teria pregado, Neemias nunca teria reconstruído o muro, Moisés nunca teria voltado ao Egito, Davi nunca teria chegado ao trono, né? Todos eles enfrentaram dificuldades e oposição. Então, dificuldade, né, ali isoladamente não determina que não é a vontade de Deus. Sabe? É por isso que precisamos prestarmos muita atenção ao que Deus tem revelado ao nosso coração nos últimos dias. Essa decisão está de acordo com a palavra? Há sabedoria nisso? Os frutos são coerentes? Existe confirmação através de pessoas que vêm te aconselhando? Você está fazendo a sua parte? Sabe? O que está impedindo é uma dificuldade normal do caminho ou há um padrão consistente mostrando que você está tentando sustentar algo que não vai dar certo? E mais, você está perseverando em fé ou insistindo nisso por apego? Porque a perseverança e teimosia podem parecer iguais por fora. As duas continuam tentando, mas por dentro são completamente diferentes. A perseverança diz: enquanto Deus me orientar a caminhar, eu caminho. A teimosia diz: vai acontecer porque eu quero. A perseverança consegue entregar, né? E a teimosia não, ela quer controlar cada vez mais. A perseverança ouve correção. A teimosia interpreta qualquer correção como falta de fé. A perseverança confia em Deus. A teimosia está apaixonada pelo resultado. E talvez hoje você precise perguntar: Senhor, eu estou perseverando em Ti? Ou estou apenas agarrado ao resultado que eu escolhi? Eu tenho uma filhinha de 5 anos, acabou de completar 5 aninhos. E uma criança pequena, meus irmãos, muitas vezes não entende, né, por que o papai e a mamãe diz não para certas coisas. Ela enxerga apenas aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. Só que o adulto enxerga as consequências que ela ainda não consegue visualizar. E eu sei que aqui a comparação é limitada, né? Porque Deus é infinitamente maior do que nós. Mas você consegue entender esse paralelo? Esse exemplo nos ajuda a compreendermos que quando a gente não entende a decisão de Deus, a vontade dele para as nossas vidas, por que aquilo aconteceu daquela forma, isso não significa que ele não nos ame, que ele não fez aquilo que era melhor
porque a visão dele é muito além da nossa, gente. Não tem comparação. Muitas vezes você está pedindo para algo voltar para a sua vida e Deus está te falando: não, filha, não, filho. Não vou abrir essa porta novamente, continue. Você está pedindo que ele faça com que tudo volte a ser como era e ele está falando: não, não vou fazer isso. É tempo de mudança, é tempo de uma nova fase. É preciso que esse ciclo termine para que o meu propósito se cumpra na sua vida. Sabe? Há maneiras antigas de pensar que precisam morrer. Há dependências emocionais que precisam ser tratadas. Há lugares que serviram para uma estação e não servirão para a próxima. O que não significa que você deva abandonar tudo quando fica difícil. Não use esta mensagem para justificar impulsividade, mas também não use para esperar em Deus, para se recusar a reconhecer aquilo que já acabou, que já terminou. Ore, observe, tome aconselhamento, leia a palavra, analise os fatos. Não tome grandes decisões no auge da emoção, mas depois disso tenha coragem, para enfrentar, para fazer o que tem que ser feito. Então, se a resposta que você precisa ainda não chegou, primeiro, faça aquilo que já está claro. Talvez você não saiba o que vai acontecer daqui a 6 meses, mas sabe o que precisa fazer hoje. Trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, organizar as finanças, sua casa, pedir perdão, cumprir com o que você prometeu, cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua mente, orar, ler a Bíblia, parar com aquilo que você sabe que está errado, dar o próximo passo possível. Sabe, nós perdemos muito tempo querendo uma revelação sobre o futuro enquanto negligenciamos obediências simples, que já estão postas. Segundo, pare de fazer da resposta uma condição para ter paz. Continue pedindo, mas viva. Terceiro, não tome o silêncio de Deus como rejeição. Salmos 27:14 diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera. Esperar, biblicamente, não é ficar imóvel olhando para o teto. É continuar fiel, mesmo quando você não tem todas as respostas. Em quarto lugar, permita que Deus mude a sua oração. Talvez você tenha começado dizendo: Senhor, me dá isso. Depois, Senhor, me mostra se isso é bom. Depois, Senhor, se isso não for bom, tira do meu coração. Até que finalmente você entenda que precisa dizer: Senhor, eu quero a tua vontade acima de tudo. E aí sim, você vai ver uma grande mudança acontecendo na sua vida. E eu quero terminar te falando algo. Nós começamos perguntando, Deus disse não ou ainda não? Mas talvez exista uma pergunta ainda mais importante. Se Deus disser não, Ele continua sendo suficiente para você? Essa é a chave, esse é o ponto. Porque enquanto a nossa fé depender de Deus realizar aquilo que queremos, nós não estamos descansando inteiramente no Senhor. Sabe, nós estamos descansando, na verdade, no resultado. É muito importante que, assim como Abacuque, a gente chegue a esse momento em que a gente possa declarar: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Mesmo que não aconteça do jeitinho que você queria, Deus continua sendo Deus e um bom Pai para você. Vamos orar?
Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais este dia, por mais esta oportunidade, Pai, de nos achegarmos a Ti, de aprendermos mais da Tua palavra, Pai. Nós nos colocamos aqui nesta manhã com o coração aberto. O Senhor conhece, Pai, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Sabe, essa pessoa que está esperando, está com o coração aflito, não sabe o que fazer. O Senhor conhece cada oração que ela tem repetido tantas vezes, Pai. O Senhor conhece aquilo que ela não contou a ninguém, a porta que ela deseja que se abra, a resposta que ela tanto gostaria de receber de Ti. Conhece cada frustração que ela tem tentado esconder. Mas, Senhor, diante de Ti, nós não queremos fingir. Há coisas que nós queremos muito, há respostas pelas quais nós ansiamos, Pai, nós temos orado. Há situações que nós gostaríamos que fossem diferentes, né? E nós apresentamos tudo isso diante de Ti. A Tua palavra nos ensina a tornarmos conhecidas diante de Ti as nossas petições. Então, por isso nós pedimos, nós clamamos, nós depositamos em Ti a nossa confiança, Pai. Mas também Te dizemos, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Não porque seja fácil dizermos isso, mas porque verdadeiramente confiamos em Ti. Se há alguém aqui tentando forçar uma porta que o Senhor está fechando, dá discernimento. Se há alguém aqui desistindo de uma porta que era só ele perseverar mais um pouquinho, dá força. Se há alguém aqui confundindo, Pai, a própria vontade, Pai, com o que o Senhor deseja, traz clareza a essa mente para que ela não fique confundida e para que ela entenda aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Se há alguém aqui, Senhor, agoniado, esperando por uma resposta, ou quem sabe paralisado pelo medo de tomar uma decisão, dá a essa pessoa, Pai, discernimento, sabedoria, coragem, Senhor. Livra-nos, Pai, de tudo aquilo que não provém de Ti, de tudo aquilo que quer nos enganar, quer embaraçar os nossos passos, Pai. Nos fazer tomar atalhos, Senhor, nos livre da precipitação, mas também nos livre da passividade, nos ajuda no dia a dia a fazermos aquilo que o Senhor espera de nós. Nos ajude, Pai, a nos debruçarmos, Pai, diante da Tua palavra, para que nós possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo e não apenas pelas nossas emoções, Senhor Jesus. Que a gente venha se lembrar que a Tua graça nos basta. Nós entregamos a Ti os nossos planos, o nosso dia, a nossa semana, as nossas expectativas, nossos relacionamentos, nossa família, nosso futuro, nossos sonhos, Senhor. E aquilo que mais temos dificuldade de entregar, tudo nós apresentamos diante de Ti, porque sabemos que Tu és um bom Pai. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém, amém, meu irmão, minha irmã. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Se te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, hypar. E aqui na descrição eu também deixo os meus livros, os nossos materiais, para você nos ajudar a espalhar a mensagem do Senhor com quem precisa ouvir. Eu te vejo aqui no próximo devocional Manhãs Divinas e que Deus te abençoe.